Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 13º domingo do tempo comum. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Solenidade de São Pedro e São Paulo. Testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da sua glória que há de vir. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A festa de São Pedro e São Paulo, celebrada no calendário dia 29 de junho, no Brasil, passa ao domingo e ocupa o lugar da liturgia dominical. Desde os tempos da catacumba, a igreja sempre festejou juntos Pedro e Paulo. Como São Paulo é celebrado também dia 25 de janeiro, hoje os textos referem mais a São Pedro, primeiro Papa, fundamento da igreja. Seu nome era Simão. Jesus o apelidou de Pedro, isto é, pedra, ao lhe dizer que sobre ele fundaria a sua igreja. De Pedro a Leão XIV, tivemos 268 papas, todos eles fundamento, pedra, da igreja como Pedro. Jesus poderia ter feito sozinho a igreja e sozinho mantê-la, mas quis repartir o trabalho, a responsabilidade e o poder. Permanece sempre presente. Paulo dirá na carta aos Efésios: Jesus foi e é a pedra principal do edifício. É nele que o edifício se une e cresce. Primeiro Papa, crucificado como Jesus. O Novo Testamento fala muito mais de Pedro do que de Nossa Senhora. Sabemos que era Galileu, que tinha um irmão também apóstolo, de nome André, e era pescador de profissão no mar da Galileia. Seu pai se chamava Jonas, ou João. Na época que conheceu Jesus, morava em Cafarnaum, era casado e sua sogra morava com ele. Pedro atendeu prontamente o chamado de Jesus. Junto com João e Tiago, teve o privilégio de assistir à transfiguração de Jesus e à ressurreição da filha de Jairo. O Evangelho conta hoje sua investidura como responsável pela futura igreja. Mas há um episódio na vida de Pedro que o marcou muito: sua tríplice negação na noite de quinta-feira, apesar de ter sido prevenido por Jesus e na solene promessa, poucas horas antes, caminhando para o Monte das Oliveiras. Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei, disse-lhe Pedro. A negação de Pedro é crime comparável à traição de Judas. Porém, enquanto Judas entrou no desespero, Pedro entrou no caminho da conversão. Jesus não tirou o mandato, mas voltou a confirmá-lo depois da ressurreição. Após Pentecostes, assumiu de fato a direção dos apóstolos, e foi ele quem presidiu a eleição de Matias para substituir Judas. Pregou na Galileia, na Samaria e na Judéia. Teve a força dos milagres a ponto de ressuscitar mortos. Depois de uma visão, compreendeu também que os pagãos tinham direito ao batismo. Preso, foi libertado milagrosamente.
tomou a palavra no primeiro concílio da Igreja em Jerusalém. Viajou para Antioquia. Mais tarde, chegou a Roma, onde viveu por uns anos até ser martirizado entre os anos 64 e 67, durante a perseguição de Nero. A tradição conta que no momento da execução na cruz, ele se teria lembrado de Jesus e, por respeito ao Mestre, teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. Naquela mesma perseguição, também Paulo foi martirizado em Roma. Não podendo ser crucificado por ser cidadão romano, Paulo foi decapitado. Chaves para abrir e chaves para fechar. Segundo Mateus, o episódio da entrega do papado a Pedro aconteceu em Cesareia de Filipe. A cidade fora fundada 2 ou 3 anos antes de Cristo, sobre uma antiga vila bem junto às nascentes do Rio Jordão, onde havia um templo dedicado ao Deus Pão. Era já fora do território hebreu. Jesus chama a si mesmo de Filho do Homem. Jesus se chama com esse nome. A expressão encontra-se muitas vezes no Antigo Testamento. Só em Ezequiel, 90 vezes. Ela tem diferentes significados, que vão desde criatura pequena até a misteriosa figura prevista em Daniel, profeta andando sobre as nuvens, isto é, revestido de poder divino, a quem é dada toda a glória, a quem todos os povos servem submissos e cujo reinado não terá fim. A figura cai bem para Jesus, porque se faz criatura humilde, a ponto de a liturgia da paixão aplicar a ele um versículo do Salmo 22. Sou um verme, nem pareço homem. No entanto, ao mesmo tempo, é o Filho de Deus, enviado do Pai para recriar a humanidade e fazer de todas as criaturas um reinado capaz de dar ao Criador toda a honra e toda a glória. Na passagem do Evangelho de hoje, Jesus parece associar à igreja inteira o seu reinado. A figura das chaves simboliza a autoridade sobre a cidade, sobre a casa, sobre a igreja. Lembremos que as cidades respeitadas eram muralhadas, tinham portas e porteiros. Sabe-se da literatura profana que a chave da porta principal de algumas cidades era tão grande que só se carregava às costas. Toda a mentalidade religiosa e mítica antiga imaginava os céus e os infernos com grandes portais. Ter a chave significava ter o poder de decidir quem pode e quem não pode entrar ou sair, em sentido real e em sentido simbólico. Assim, quando Deus tirou o poder de Sodoma, passou a Eliaquim, disse, por meio do profeta Isaías, eu porei o poder em tuas mãos, porei as chaves da casa de Davi sobre os seus ombros, ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. As palavras ditas por Jesus a Pedro são muito parecidas, sendo que a nova casa de Davi, a nova aliança, é chamada por Reino dos Céus. Pedro, portanto, poderá permitir ou impedir o acesso ao reino à humanidade cristã. A figura do atar e desatar reforça o símbolo das chaves. O fato de Jesus usar 2 verbos antônimos em uma figura que reforça a primeira, as chaves, significa dizer 3 vezes a mesma coisa, ou seja,
dizer com autoridade, sem deixar nenhuma dúvida. Pedro, pecador, apóstolo da esperança. Pedro representa a pessoa humana, pecadora e santa ao mesmo tempo, com uma sede incontida de Deus e capaz de pesadas traições. Cada um de nós tem essa experiência. O apóstolo Paulo expressa em uma de suas cartas: em mim mora o pecado. Não faço o bem que eu quero, e sim o mal que eu detesto. As fraquezas e grandezas de Pedro podem servir-nos de consolo e estímulo. Deus não fundou a sua igreja sobre anjos, mas sobre uma pessoa de carne, pecadora e espírito possuído de grande amor e grande esperança. Mesmo depois de Pentecostes, Pedro mostrou-se fraco e inconstante, mas o amor lhe era maior que o pecado. O amor cobre a multidão dos pecados. A esperança é superior ao desânimo, e foi pelo caminho da esperança que andou contrariamente a Judas, que preferiu o desespero. Por 3 vezes na primeira carta, Pedro refere-se à esperança. Nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, regenerou-se para uma viva esperança. Ponho toda a esperança na graça. Nossa esperança esteja em Deus. Judas e Pedro pecaram gravemente. A um, o desespero levou à forca. A outro, a esperança levou à glória inacessível do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Senhor nosso Deus, pelos apóstolos São Pedro e São Paulo, destes à vossa igreja os fundamentos da fé. Concedei-nos, por sua intercessão, os auxílios para a salvação eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, nessa solenidade em que celebramos os santos, colunas mestras da Igreja, pedras vivas e primeiros testemunhos cristãos, roguemos ao Pai da Messe para que nos auxilie em nosso caminhar. Rezemos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, para que saiba guardar a fé recebida de Jesus Cristo em sua missão evangelizadora e se aproxime cada dia mais da Jerusalém Celeste, rezemos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão XIV, pelos bispos e em especial pelo nosso arcebispo, Dom José Carlos, e por todos os ministros ordenados, para que, as exemplo de São Pedro e São Paulo, caminhem anunciando a boa nova do Evangelho, rezemos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes e autoridades civis, para que, guiados pela justiça e pela compaixão, tenha sempre a luz em Cristo, em seus corações saibam discernir o bem comum, colocando-o em prática pela dignidade do próximo, rezemos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Por nossa comunidade aqui reunida, para que, inspirada pelo exemplo de São Pedro e São Paulo, possa anunciar Cristo, caminho, verdade e vida, reconhecendo-o nos irmãos e irmãs, rezemos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do 10º domingo do tempo comum, no qual Jesus Cristo continua a nos revelar Deus Pai Nosso e seu Pai. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.